Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, tá? E venha participar das nossas conversas sobre cultura, sobre cinema, sobre séries e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos falar sobre Jornada nas Estrelas Discovery, tá? Estamos no 6º episódio da 5ª temporada, intitulado Compares, tá? Vou dar spoilers aqui, tá? Vocês já fiquem de sobreaviso aí, que eu vou falar bastante sobre o episódio, tá? Dar bastante detalhes sobre o episódio, tá? E o que eu posso falar desse episódio, gente? Eu particularmente achei o melhor episódio da temporada até agora. Eu fiquei surpreso com isso, né? Eu tinha gostado também daquele episódio que a Michael Burnham da 5ª temporada se encontra com a Michael Burnham das primeiras temporadas, né? Pra ela ver como ela era muito chata, né? E como houve uma melhora na personagem, né? Isso sempre foi uma coisa que eu defendi aqui, né? E eu tenho a impressão que os escritores dos roteiros acho que fizeram meio que uma brincadeira com isso também, né? Mas vamos voltar ao Compass, né? Por que eu gostei tanto desse episódio? É um episódio que trabalha a primeira diretriz, é um episódio que trabalha culturalismo, tá? Que são temas muito caros à Jornada nas Estrelas. É um episódio que teve um pouquinho de melodrama? Teve, mas não tanto, sabe? Não foi aquele melodrama que saiu meio que contaminando tudo, não. Teve um pouquinho de melodrama sim, mas eu acho que não foi a tônica do episódio, como acontece em alguns episódios de Discovery, né? Mas vamos falar desse episódio, tá? E uma coisa que eu tô percebendo também nessa série, né, é que apesar de você ter uma história que é um fio condutor, tá? Eles conseguiram fazer uma série que tem uma história principal, tá? Que vai sendo esclarecido, que vai tendo seu andamento com o passar dos episódios, tá? Essa coisa do RPG ajudou bastante, né, nisso, né? Mas eles conseguem fazer, desculpem a redundância, né, episódios episódicos, né? Você consegue trabalhar a história principal ao longo da série, tá? Ao longo dos episódios, essa história principal vai se desenvolvendo, mesmo que às vezes lentamente, tá? Mas cada episódio tem a sua história também particular, né? E eu acho que isso está sendo bem feito, né, nessa série. Alguns episódios melhores, outros piores, coisa e tal, né? Mas eu acho que eles conseguiram acertar a mão, né? Vão acertar a mão justamente agora na 5ª e última temporada, né? Mas é o que acontece, tá? Mas o que a gente vai falar desse episódio aí? A última pista que tinha sido deixada no episódio anterior era um vidrinho com água destilada, né? Só isso que tinha, mais nada, né? E aí começou-se a trabalhar uma série de hipóteses, né, para encontrar aquela pista, aquele negócio todo, bababá. E aí o nosso amigo lá, o David Cronenberg, né, ele vai, né, e entrega para Burnham, né, as pistas de alguns cientistas, né, que tinham estudado a questão dos progenitores e tinham deixado pistas, né. Dentre esses cientistas tinha um cientista denobulano, né. Denóbula, agora se fala, né, nesse universo aí de Discovery que Denóbula é um planeta que tinha muitas tempestades, né? E eles construíram torres meteorológicas para controlar as tempestades. E aí os denobulanos encontraram um planeta que era muito seco, muito árido, né? E aí eles construíram 5 torres meteorológicas nesse planeta para quê? Para que eles pudessem, entendeu? Trazer chuva para o planeta. Só que é uma civilização pré-industrial, pré-dobra, né? Não podia se violar a primeira diretriz, então eles colocaram, tá, essas torres meteorológicas escondidas como se fossem grandes rochedos, né? Bem compridos, bem altos assim, né? E essa pista, de repente, poderia estar numa dessas torres meteorológicas, né? E aí a Discovery vai para esse planeta, né? A Burnham e a Tilly vão para essa civilização sabendo que não podem desrespeitar a primeira diretriz e elas precisam entrar nessa torre, né? Elas achavam que só tinha uma torre, até aquele momento eles achavam que só tinha uma torre, depois eles vão descobrir que tem 5 torres, tá? Mas eles vão tentar entrar naquela torre específica, interagem com a população local, né? Que se comunicava por assovios, né? Interessante você ver isso, o tradutor universal lá
traduzir os assovios também, né? Eles também se comunicavam por palavras também, mas em alguns momentos eles se comunicavam por assovios, que nem as pessoas costumam fazer por aí, né? Às vezes o cara dá uma assoviada assim, né? Que isso significa alguma coisa, né? A gente sabe que essas coisas acontecem, né? Então, e isso estaria atribuído a civilizações mais primitivas, né? Com todas as aspas do mundo, né? O que vai acontecer? Eles precisam entrar na torre, mas para entrar na torre tem que fazer uma série de rituais. É uma civilização altamente religiosa que acreditam que as torres são uma espécie assim, de monumentos religiosos, onde os deuses estão lá exercendo a sua vontade, porque foram as torres que trouxeram chuva, aquele negócio todo, babá, né? E as outras 4 torres, elas tinham, né, depois a Discovery descobre que tem as outras 4 torres, elas tinham pifado, tinham dado defeito, né? E aí eles acharam que aquilo foi um castigo dos deuses e que o povo que vivia em torno das outras 4 torres foi dizimado e era necessário fazer uma série de cultos, tá? Para manter a torre funcionando, né? Para os deuses lá ficarem mantendo lá a torre funcionando, né? E o culto era o quê? Você comeu uma parada lá, que devia ter muita pimenta do reino, né? Que o pessoal ficava tudo assim, coisa e tal. E eles tinham que fazer uma corrida, né? E quem beber... E ficava vários postos no meio dessa corrida com uma vasilhazinha de água. E quem não aguentasse, né? Acabava bebendo aquela água e acabava sendo desclassificado, né? Porque as pessoas ficavam, né, com estações secas. Eles iam para as terras secas, tinham que fazer umas coisas lá, um dos rituais deles lá, respiravam aquela poeira. Então eles ficavam com uma sede desgraçada enquanto corriam, né? E o negócio era dar a volta lá, completar o percurso sem beber água nenhuma, né? Aí isso acabou ficando a cargo da Tilly, né? A Burnham acabou descobrindo, né, que tinha um painel que dava acesso à torre, né? Que ela acabou descobrindo, eles acabaram descobrindo isso, né? E aí a Burnham desistiu, né? Bebeu água lá, desistiu e ela foi lá mexer no painel para ter o acesso à torre, enquanto a Tilly e a filha de um outro cara, tá? Que vamos dizer assim, uma espécie de sacerdote local, tá? E a filha estava toda imbuída em fazer aquela corrida e elas ficou só a Tilly e ela, né? A Tilly toda gordinha lá, né? Com uma puta de uma resistência física, né? Eu gordo desse jeito, eu não vou nem daqui até ali, mas a Tilly correu lá, venceu todos os competidores, né? Legal para ela, deve estar bem preparado, deve estar um preparo físico legal. E aí a nossa mocinha lá, que também era filha do sacerdote, também as duas acabaram chegando, né? Só que a moça, ela acabou derrubando uma vasilha d'água, porque nos metros finais eles tinham que pegar uma vasilha d'água e ir correndo, né, com a vasilha d'água na mão, sem deixar a água cair, né, que, pô, é uma gincana desgraçada, né, esse ritual, né. E aí elas tinham que chegar até o final carregando aquela vasilha d'água, mas a menina tropeçou, caiu e a vasilha d'água dela caiu no chão. E aí, maneiro, né, a Tilly ia ganhar, mas quando a Tilly olha, ela vira para trás, bota uma parte da água na vasilha da moça, levanta e as duas chegam empatadas. Eu adoro quando isso acontece, cara. Porque Jornada nas Estrelas, entendeu? Ela sempre fala da cooperação, né? Quando você tem uma competição acontecendo, como você está vendo aqui em Jornada nas Estrelas, né? E a Tilly percebia, né, que pela devoção religiosa da menina, a menina merecia também chegar junto com a Tilly, né? A Tilly vai lá e coopera, né? Aí é que nós vemos a tal da utopia socialista em Jornada nas Estrelas, né? Que algumas pessoas não concordam com isso, né? Elas acham que não é utopia socialista, beleza, é o direito delas, elas têm direito a ter a opinião delas, tá? Mas é uma coisa que eu já comentei aqui em outras oportunidades, que quando as teorias socialistas apareceram, elas criticavam a competição do capitalismo pelo lucro, né? A concentração de renda, né? E elas propõem uma sociedade alternativa onde você pudesse desenvolver as coisas, produzir riqueza através da cooperação ao invés da competição e você, de repente, repartisse mais, tá? Igualmente, você repartisse mais igualmente os frutos, né, dessa produção, né? Então isso era a teoria socialista lá na sua origem, tá? Na prática, depois, o que aconteceu, né, a gente pode até questionar algumas coisas, mas quando você está falando em utopia socialista, cabe. Eu acho que cabe. Sinceramente, eu acho que cabe em Jornada nas Estrelas, sim. Tá? Agora, detalhe, né? Elas vão para a torre, né, no final das contas, né?
E o grande prêmio qual era? Eram ser sacrificadas, olha só. Depois de tudo isso, né, iam ser sacrificadas pelos deuses, né? Porque a torre ia funcionar, a torre ia tirar o ar, né, de dentro dela, né? Para poder fazer a chuva, aquele negócio todo, bababá. E as pessoas tinham que ficar lá para serem sacrificadas, né? Meio que para aplacar a ira dos deuses, porque as outras torres foram destruídas, então eles interpretaram dessa forma. Aí como a Tilly e a menina iam morrer, né, no final das contas ali, né? Aí a Burna falou, cara, agora a gente não pode mais violar, a gente não pode mais disfarçar, não. A gente vai ter que violar a primeira diretriz, né? E aí eles vão lá e violam a primeira diretriz, né? A Burna provavelmente vai enfrentar uma corte marcial, esse negócio todo. Mas o que acontece? Aí a Burna chega pro pai da moça, né? E fala, e abre o jogo, né? Nós somos de um lugar distante, coisa e tal. Essa torre é uma máquina, elas não precisam morrer para a máquina funcionar, coisa e tal. A chuva pode acontecer, né? E aí você vai ter todas aquelas implicações éticas e culturais que você está se interferindo ali numa questão altamente religiosa, né? E tem todo um debate sobre isso, né? Até que ponto os deuses existem ou não, né? Se o fato de você ter uma tecnologia ali significa que os deuses não existem? Eles podem existir. Ou então acabar com os sacrifícios. Quando você acaba com os sacrifícios, teve gente que não aceitou isso. Isso levou a épocas de violência, mas aí a Burna citou o caso de uma senhora que era contra os sacrifícios, né? Que essa mentalidade ela pode mudar, apesar de ser complicado, pode haver mudanças de mentalidade, coisa e tal. Quer dizer, mil interferências na cultura lá dos caras, né? Mas aí tinha duas vidas em jogo, a gente até pode compreender isso, né? No final das contas, né? E eles ainda fizeram um debate ali para manter a cultura deles intacta, apesar dessa intervenção violentíssima, tá? Aí tudo vai ficar a cargo, né, do nosso amigo sacerdote aí que pegou essa batata quentíssima aí para resolver, né? Mas, gente, foi bacana o episódio, tá? Um episódio também que tem histórias menores, por exemplo, a Adira continua se sentindo responsabilizada por ter trazido lá aquela aranha lá que fez aquelas distorções temporadas todas, que fez uma Burna se encontrar com a outra. Aí ela quis ir para a ponte, o Ramsay aceitou ela ir para a ponte e ela ficou toda receosa lá com medo de errar. E o Ramsay deu um esporro nela, a culpa daquilo não foi sua, eu quero você aqui, vamos trabalhar, coisa e tal. O cara que era só um sujeito muito duro, extremamente profissional, ele está conseguindo, né, ser ao mesmo tempo atencioso com as pessoas, né, que tem seus dilemas, tá? E duro ao mesmo tempo. Isso foi uma coisa bacana de se ver. Esse personagem, ele sofreu um desenvolvimento maneiro, sofreu um desenvolvimento legal. Ele entrou no clima lá de todo mundo amiguinho da Discovery, mas não deixou, tá, as características dele de ser um oficial da Frota Estelar altamente profissional, também não deixou também isso por lado, não. Ele conseguiu mesclar as duas coisas. Eu acho que isso ficou muito legal nesse personagem aí, né? Foi um personagem bacana, né, que apareceu aí, tá? E também a questão do Culber, né, que o Culber estava lá, ele recebeu aquele santo lá naquele episódio anterior, aí ele estava meio com dilemas ali, coisa e tal, que ele estava se sentindo bem demais, não sei o que, aquilo talvez não fosse muito bom, coisa e tal. Mas aí ele acabou fazendo um exame neurológico com a ajuda do Stamets, e o Stamets ele falou das suas angústias, né, pro Stamets, que estava tudo bom demais, né, que ele não estava com angústia nenhuma, e o Stamets falou, pô, curte então a parada, pô, você vai ficar todo estressado aí, né. E também teve uns diálogozinhos entre o Culber e o Book também, que foram também interessantes, tá, que ajudam, né, a construir e a desenvolver os personagens. Então, gente, foi um episódio legal, foi um episódio bacana, tá? Eu particularmente gostei, as pessoas podem não gostar, coisa e tal, tá? Mas a gente tá vendo uma série aí que tem alguns episódios mais fracos. O episódio anterior foi muito fraco, tá? Eu particularmente, aquela coisa do Maul e da Lakia lá, entendeu? Deles naquela ISS Enterprise lá, só trocando tiro, e eles tentando, o Book tentando reatar, fazer laços com a Maul, e a coisa não deu muito certo, né? Foi um episódio mais cansativo. Esse foi melhor, porque esse teve
essa questão do culturalismo, teve essa questão de violar ou não a primeira diretriz, se colocou ali uma situação que não tinha jeito, que tinha que violar a primeira diretriz mesmo, né? Mesmo que a Burnham tenha ciência de que ela vai ter que enfrentar uma corte marcial depois, coisa e tal, né? Mas ali era uma questão de vida ou morte, né? E foi um episódio bacana, gente. Eu particularmente gostei, tá? E são minhas impressões do episódio 6, tá? Da quinta temporada de Discovery, intitulado Compares, certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Não deixem de se inscrever no meu canal Carlos Eduardo Lousa Rezende. E futuramente vamos conversar sobre mais episódios de Discovery com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.